Então o STF definiu que nas escolas públicas pode sim ter pregação religiosa dentro das aulas de ensino religioso e as aulas não precisam contemplar a variedade de expressões religiosas que existem no Brasil. O pessoal do Escola Sem Partido deve ter ficado bastante preocupado. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo aqui, não vou entrar exatamente em detalhes sobre os votos dos ministros, porque isso foi bastante longo dos ministros do STF e isso tomaria muito tempo aqui do vídeo. Mas basicamente nós podemos resumir que antes a aula de ensino religioso acabava sendo definido pelos estados e os estados mesmo colocavam quais eram os limites, quais pessoas tinham qualificação para ministrar aquelas aulas para as crianças nas escolas públicas, e aí a Promotoria-Geral da República entrou com uma ação no STF dizendo, olha, não pode ter pregação religiosa nas salas de aula, a gente não pode ter ali aulas sobre uma religião específica, ministrada por pessoas daquela religião específica, precisa contemplar a variedade religiosa que tem no Brasil. E curiosamente, um decreto número 7.107, que é relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, um acordo feito entre Brasil e Vaticano, ele diz no artigo 11, no parágrafo 1º, que seja assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil no ensino religioso. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse texto mais completo, onde inclusive esse acordo da Igreja Católica com o governo brasileiro especificava exatamente isso, que o ensino religioso não seja de uma única religião, não seja espaço para a apologética, para a defesa de fé específica ou para a pregação religiosa, e sim para respeitar a diversidade que há no Brasil. Eu não sou uma pessoa contra o ensino religioso nas escolas, na verdade eu sou até a favor, fui professor de ensino religioso em escola pública e também em escola particular confessional, e eu acredito que o ensino religioso tem uma força muito grande na formação ética e moral da nossa sociedade. Nós não podemos descartar que religião é um elemento fundante da nossa sociedade, é extremamente importante, como todas as outras coisas são importantes, como matemática, física, química, filosofia, sociologia, história. Tudo isso é importante para nós formarmos as pessoas. Mas, numa escola pública, ter a defesa de uma confissão, de uma doutrina religiosa, isso é bastante perigoso e isso não contempla a variedade e a diversidade na nossa sociedade. Já numa escola particular confessional, isso não tem problema, porque a pessoa vai para lá sabendo que ela vai ter aula de ensino religioso voltada para aquela religião específica. Eu também entendi que o STF coloca com a ideia de que, olha, a aula é facultativa, então se a aula contemplar apenas uma religião específica e aquele aluno não quiser participar, basta que ele se manifeste ou que os pais se manifestem e ele estará automaticamente dispensado daquela aula. Mas no nosso país, onde a educação é bastante limitada e nós ainda não temos todo o respeito à religiosidade alheia, principalmente por muitas pregações religiosas específicas, eu não vou ficar citando aqui nenhuma religião específica ou grupo religioso específico, mas nós sabemos que há um enfrentamento muito grande e um ódio muito grande entre a variedade religiosa que existe no Brasil, e não ministrar isso, não ensinar para as nossas crianças e os nossos jovens que o respeito à religião alheia é importante, conhecer essa diversidade, nós estamos limitando a capacidade dessas crianças de se relacionar com as outras pessoas. A pregação religiosa a gente deixa para casa delas, para que os pais ensinem os seus filhos a religião específica que eles devem seguir, e aos pais cabe mostrar para os filhos que toda aquela diversidade existe, mas eles seguem algo específico, próprio da sua família, próprio da sua crença individual. Esse papel da pregação religiosa tem que ser feita dentro do grupo em que a família participa e dentro da família, e não na escola, onde é um espaço público. E o mais curioso que eu fico olhando para essa decisão do STF é justamente o tiro que é contra o projeto Escola Sem Partido. Justamente algumas coisas que eles colocam lá, até como deveres do professor, fala para não se ter doutrinação religiosa. Veja só, no artigo 2, vou deixar os links na descrição aqui do projeto de lei de Escola Sem Partido, para nacionalmente ser aplicado, ele diz o seguinte: a educação nacional atenderá aos seguintes princípios, artigo 2º. E aí, na segunda parte, ele diz neutralidade política,
ideológica e religiosa do Estado. E no artigo 5º que eles falam, no exercício de sua função, o professor, e eles chamam de deveres do professor, tem até ali uma imagem no site deles mostrando os deveres que os professores têm. O primeiro dever é não se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, convicções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. E no item 2 do artigo 5º ainda diz: não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Esse trecho aqui do Escola Sem Partido foi simplesmente destruído com a decisão do STF, dizendo que pode sim ter pregação ideológica religiosa na sala de aula. É permitido, inclusive com uma pessoa daquela religião fazendo e ministrando esta aula específica. Não deveria ser assim. A aula de ensino religioso, ela tem que ser, principalmente no Brasil, que há uma diversidade muito grande, há um predomínio do cristianismo, há um predomínio do catolicismo, das igrejas evangélicas. Há sim, principalmente quando a gente vem mais para o sudeste, para a região sul do país, mas no nordeste isso já muda um pouco. Outras regiões do Brasil, principalmente os grandes centros, o empenho religioso das pessoas é bem menor do que em outros lugares, e assim nós temos uma diversidade de pessoas que creem e também uma diversidade de pessoas que não creem ou são indiferentes. E estamos deixando que as crianças abram mão de 1 hora de aula, que poderia ser muito útil para a sua formação em respeitar e entender que existe uma diversidade religiosa no nosso país e que nós devemos aprender a conviver com estas pessoas. Agora imagina se de repente, numa dessas escolas, fosse ter uma aula de ensino religioso totalmente confessional, que trate de coisas que você é averso, que é o contrário daquilo que você vive. Como na maioria do Brasil há um cristianismo como predominante, imagina uma religião completamente aversa ao cristianismo sendo ministrada na sua escola. E aí você vai dizer simplesmente que seu filho não pode participar, ou você vai se mostrar contrário? Você vai respeitar essa decisão ou não? Na minha opinião, é isso. Tem que ter ensino religioso. É lógico que a minha opinião aqui já não vale de nada, porque o STF já tomou uma decisão, mas eu queria só deixar claro esse ponto de que eu defendo que deve haver sim ensino religioso, mas que respeita a diversidade e não trata de uma apologia, de uma defesa específica de uma religião específica em detrimento das outras. Dá uma olhada nos links que eu estou colocando aqui embaixo. Eu sou o Marcos Lemos, essas são as minhas ideias. Assiste os outros vídeos que estão aqui no canal, inscreva-se, deixa nos comentários sua opinião, deixa o seu like também, porque isso ajuda bastante. Se você concorda, também pode deixar seu dislike se você discorda, mas deixa seus argumentos no comentário ali embaixo.